Pessoal! Olá, mastigando, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda Rossato, sou acadêmica do quinto ano de Letras Português e Inglês na UEM. Oi, pessoal, eu sou a Camila, também sou estudante de letras, só que eu faço francês, e estou no quinto ano também da UEM. Bom, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do nosso projeto de iniciação científica, que nós fizemos com o professor Elcio e a professora Margarida. E o título do nosso projeto é Maria Bonita, da literatura de cordel, uma análise comparativa da representação a partir da escrita masculina e feminina. Eu comecei esse projeto porque antes eu fazia um projeto de extensão com o professor Elcio e ele me convidou a participar de outro projeto de extensão que é o Cordel em Exposição. E aí eu conheci a professora Margarida, então que eu entrei nesse mundo do cordel e ela me convidou para participar de um PIC sobre mulheres cordeiristas. A minha trajetória e a da Duda, ela é um pouco parecida, né? Mas eu já entrei, quando eu entrei, já entrei no cordel em exposição. E no começo, a gente foi ali no finalzinho de 2019, né? A gente ainda estava presencial, então a gente participava das reuniões, a gente discutia cordéis, a gente estudava também um pouco da teoria, né, da literatura de cordel. E assim que começou a pandemia, a professora Margarida também me convidou para fazer um pique, se eu queria fazer sobre a escrita feminina, e foi aí que o nosso caminho se cruzou, né? Que a Duda queria, a Maria Eduarda queria fazer um pique sobre o assunto e eu também. E aí a professora perguntou se a gente não queria fazer o projeto juntas. Isso, então depois de vários estudos sobre o cordel, que ela fez esse convite para nós. E então nós começamos, quando nós fizemos o nosso pré-projeto, o objetivo era outro, era estudar sobre as mulheres cordelistas no geral. E depois que o objetivo foi mudando, né? E nós resolvemos focar em uma cordelista, que foi Ivonete Moraes. E a parte mais difícil foi escolher o corpus, né? Porque nós também escolhemos apenas um, a princípio, né? Um cordel para analisar. E, e essa foi a parte mais difícil, se escolher um só e uma só autora, né, Camila? Sim, e no começo a gente, para definir o nosso corpus, que foi muito difícil, né? A gente lia muitos cordéis. Então, nos primeiros meses da pesquisa, a gente ficou focada mais em ler cordéis. Tanto que o primeiro trabalho que a gente apresentou sobre a nossa pesquisa, a gente tinha acabado de começar, tinha escrito para projeto, né? E nesse trabalho a gente apresentou sobre dois cordéis da Ivonete Moraes. Foi Mulheres Empoderadas e o Maria Bonita. É mesmo. Agora você falando que eu também lembrei dessa nossa apresentação antes de começar a escrever o projeto. E então foi surgindo ideias, porque o projeto de iniciação científica é assim, né? A princípio a gente tem um objetivo e por fim, com o andar da pesquisa que vai surgindo ideias e então que a gente foi montando o nosso projeto, né? Então, o projeto final foi uma análise comparativa entre um cordel escrito por mulher e um cordel escrito por homem. Então, um cordel escrito pela Ivonete Moraes e o cordel escrito pelo Vicente Campos Filho. Isso, e é muito legal essa parte do projeto de iniciação científica, né? Porque a gente entra com uma ideia e aí muitas vezes a gente não consegue cumprir aquela ideia no nosso projeto, mas os professores, os orientadores, eles vão nos auxiliando, eles veem um texto legal, que seja teórico, e eles falam, olha, a gente pode encaixar essa teoria aqui, o que que vocês acham? E foi assim, então, que o Elcio apresentou pra gente a análise do discurso crítica, e foi o que norteou toda a nossa análise para comparar como que a personagem Maria Bonita, né, como ela aparece no cordel da Ivonete e como ela aparece no cordel do Vicente. É a mesma personagem, mas as características que eles ressaltam, o que eles ressaltam é totalmente diferente. Então foi muito legal
depois que a gente passou essa primeira parte da análise da escrita feminina, né, a gente vê como que são essas diferenças da escrita feminina e da masculina. Isso, o resultado do nosso trabalho foi incrível, né? Foi bem legal. Nós ficamos muito contentes porque é bem diferente mesmo essa escrita. As escolhas de palavras, as escolhas de adjetivos que a Ivonete escolheu para descrever a Maria Bonita e as escolhas de adjetivos que o Vicente escolheu. Então, esse contraste ficou bem legal, né, na resolução do trabalho, né? Então, foi muito legal perceber isso, como a gente conseguiu, a partir de várias teorias, né? A gente usou a análise do discurso crítica, a gente fez a análise mesmo dos adjetivos, das sentenças, a gente usou na nossa primeira versão o Castilho, depois o Perini, o processo de predicação. A gente também utilizou algumas teorias que falam sobre a influência das mulheres ou dos homens nas mudanças sociolinguísticas, né? Se as mulheres falam de forma mais culta, se os homens falam de forma mais culta, se a linguagem influencia nisso, no modo que a gente fala, ou se não. E no final a gente percebe que, apesar de no começo parecer muitas teorias que não fariam sentido, no final fez muito sentido e a análise ela só ficou completa do jeito que a gente conseguiu deixar, né? Por causa dessas várias teorias que a gente utilizou, que foi uma complementando a outra. E outra coisa muito legal é que quando eu entrei na faculdade, né, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, de achar que ou a gente estuda literatura ou a gente estuda linguística. Eu sou assim com literatura, eu falo assim, eu quero literatura, não quero linguística. E aí quando a gente começou o projeto, a gente percebeu que não existe você analisar um texto sem você estudar também a linguística. E como é bonito como a linguística e a literatura se complementam e como você pode fazer um trabalho incrível disso, né? Você consegue extrair muitas coisas, muitas análises de um texto a partir da linguística e da análise linguística. Isso é muito interessante. Bom, então a gente deixa um recadinho aqui, né, para todos os estudantes, que é muito válido participar dos projetos que a faculdade oferece, né, esses projetos de extensão, que foi aí que eu me encontrei, porque eu gostaria de fazer um PIC, mas não sabia, assim, se eu faria na parte de literatura ou de linguística, e por fim nós conseguimos juntar, né, essas duas áreas, né, a linguística e a literatura, e trabalhamos com as duas juntas. Então isso foi muito interessante. E quem abriu nossos olhos, né, para fazer esse projeto foi o projeto de extensão e, e é assim que a gente tem uma visão melhor de qual área seguir, estudando, participando desses projetos, né, Camila? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque acho que quando a gente entra também, a gente não tem muita noção depois da faculdade que a gente vai fazer. Hoje, se não fosse o projeto de iniciação científica, hoje eu acho que eu não pensaria em fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização. Isso também é muito legal a gente fazer durante a graduação, porque ajuda a pensar nos caminhos que a gente vai fazer pós a graduação, né? Então, por exemplo, se você estudar um assunto que você gosta muito, você pode puxar isso para fazer já o mestrado e continuar estudando isso. Quando você sabe aquilo que você quer estudar, parece que os caminhos, você consegue enxergar melhor quais são os caminhos, né? Você não fica perdido tentando se encontrar. E é isso aí. E também falar um pouco sobre as dificuldades, né? Além do corpus, que foi difícil encontrar um corpus que a gente ia escolher para trabalhar no projeto, é também os bloqueios de escrita que teve, né, Camila? Ainda mais que a gente está vivendo um momento de pandemia, a faculdade remoto, né, o ERE, e teve muitos momentos de bloqueio, mas a gente é a prova viva aqui que a gente não pode desanimar, que no final dá tudo certo, que tem os dias que você consegue escrever, né? Que a gente consegue, o trabalho flui, né? Porque às vezes parece que você senta e fica patinando naquilo e não sai nada, né?
Principalmente a gente percebeu muito isso no contexto de pandemia, que a gente estava em casa com uma situação que a gente não podia fazer nada para mudar, né? Todo mundo estava tendo que se cuidar, todo mundo ficando em casa, usando máscara, usando álcool em gel, e a gente se sentia impotente frente a essa coisa da vida que estava acontecendo, que acabou passando para as outras esferas da nossa vida. Então, às vezes a gente pensava em alguma coisa e poxa, por que que eu vou dar atenção pra isso, sendo que olha o jeito que o mundo tá, né? Muitas vezes isso bloqueava a gente pra sentar e escrever e o desânimo de não poder ter tido reuniões presenciais, mas que no final deu tudo certo, a gente conseguiu se organizar pelo Meet, né? Conversar com os professores, eles fazerem as orientações online. Acho que as orientações eram uma parte que a gente estava mais ansiosa, né? Porque muitas vezes você pensa muita coisa e aí é ali que você chega e você vai ver com o professor se aquilo vai ser possível ou não de ser realizado no trabalho. Então, mas a gente conseguiu fazer dar certo as orientações pelo Meet. Às vezes, dia de sábado, de manhã, a gente se encontrava. E, e é por isso que é muito emocionante ver que a gente conseguiu finalizar o trabalho, mesmo apesar de todo esse tempo que a gente passou, né? Esses 2 anos de aula de Meet, aula nos Meets, de ficar em casa, da incerteza, se a gente ia conseguir terminar ou não no tempo, mas deu tudo certo. Então, pessoal, hoje a gente finaliza por aqui. A gente gostaria de agradecer muito o pessoal do Mastigando Letras, que cedeu esse espaço para a gente falar um pouco da nossa pesquisa, né? E se você tiver uma oportunidade, se você está na graduação e tiver uma oportunidade de iniciar um projeto de iniciação científica, de realizar, né, o projeto, é, não perca essa oportunidade, porque, sério, para a sua carreira acadêmica isso vai ser muito motivador e você vai ver que você é capaz de escrever um projeto incrível. E se você gosta da literatura de cordel, fala com a Margarida e com o Elcio, que eles são assim os melhores. Eles são realmente apaixonados pela literatura de cordel e eles passam essa paixão pra gente, né? A gente, através deles, conseguimos nos apaixonar cada vez mais pela literatura de cordel. É isso aí, gente. E se vocês tiverem dúvida e quiserem entrar em contato com a gente, estamos dispostos a ajudar. E obrigado por assistir nosso Mastigando Spoiler. Até a próxima! Tchau!